deixar uma palavra lá no Salmo de número 51, em que a epígrafe do texto diz: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natan veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. O Salmo 51, a partir do verso 1, diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, ou isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluia. Somente até o verso 19. Nós bem conhecemos a história de Davi, o quanto ele pecou ao tomar Batseba, esposa de Urias. Davi cometeu um adultério com ela. Depois, para esconder a gravidez dela, Davi mandou o marido dela para a frente de batalha na guerra para que ele viesse a perecer. Só que nada fica oculto aos olhos de Deus, porque Deus enviou o profeta Natan para poder repreender Davi. E Davi ele se constrange e reconhece o seu pecado. Davi ele escreve esse salmo implorando a Deus para que pudesse o limpar, porque Davi ele se via tão sujo que começa a clamar: Deus, me purifica. Eu estou sujo, estou podre, eu preciso ser renovado. Renova em mim um espírito reto, porque o Senhor não vai rejeitar um coração quebrantado que te pede isso. Davi, ele começa a realmente se arrepender dos seus pecados, a ter uma epifania ali muito sincera que chamou o coração de Deus, chamou a atenção do Pai. E Davi ainda fala: tira tudo de mim, mas só não tira o teu Espírito Santo por causa do meu pecado. Davi ele entendeu que
Não adiantou ele se desviar dos caminhos de Deus. O caminho de Deus, ele é reto. Davi, ele precisou compreender isso. E esse é um dos motivos do porquê Davi é o homem segundo o coração de Deus. Um coração quebrantado, um coração que se arrepende, reconhece o seu pecado. Um coração tão bonito que nós precisamos ter. Davi nunca foi perfeito, Davi errou muito. Mas eu posso dizer que eu tenho um carinho muito grande por Davi. Eu amo a história dele, amo a vida de Davi, porque mesmo ele sendo errante, ele ainda assim se voltava para Deus. Os reis seguintes acabou sendo um pior do que o outro em seus erros. Claro, pecado é pecado, mas muitos dos reis seguintes pecavam e não se arrependiam dos seus erros. Davi, ele nos mostra que sem Deus não somos nada. Quando pecamos, isso significa que o nosso coração não se sente o suficiente com Deus. Por isso que nós precisamos rejeitar aquilo que o Senhor desagrada. Entenda uma coisa, renunciar dói. Renunciar aos prazeres da carne dói muito, porque a carne geme querendo aquele erro. Renunciar dói, mas mostra abertamente aonde está o teu coração. Se o teu coração hoje está em Cristo, a tua carne pode gemer. O teu corpo pode até doer por não querer aquilo que está te chamando para a lama, mas que vai te dar aquele prazer carnal. Mas pode ter certeza que o Pai Celestial se agradou, porque você renunciou o erro por amor a Ele. Deus, Ele quer que todos os seus filhos andem no caminho de retidão, que não sejam escravos do pecado. Foi para isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz, para que hoje a gente não seja mais escravos do pecado. A partir do momento que aquele pecado de estimação se torna tão bom que você não consegue mais largar ele, você se viciou naquele pecado, se tornou iniquidade. Você se tornou prisioneiro daquela atitude ruim. Você não consegue mais se desvencilhar. A sua mente já acorda querendo cometer aquele mesmo erro. Será que isso é vida? Isso pode te dar um prazer a curto prazo, mas a longo prazo vai te deixar sequelas. Vai acabar colhendo futuramente os frutos desse erro, as consequências. E Davi, ele precisou colher também as consequências dos erros dele, mesmo que Deus tenha perdoado. O filho primogênito que ele teve com Batseba veio a falecer. A família de Davi ficou se degladiando entre si. Os filhos de Davi, pelo menos 2 deles, tentaram usurpar o trono do próprio Davi. O outro filho acabou abusando da própria irmã. Então, a vida de Davi acabou se tornando muito complicada depois disso.
Mas pode ter certeza de uma coisa: a presença de Deus não largou Davi, porque ele reconheceu que errou. Nesse salmo, a gente tem que lembrar que os salmos são um inário de Israel, são cânticos. Quando a gente lê um salmo, na verdade a gente deveria estar cantando aquele salmo, porque o salmista ele escreveu para ser músicas. E nesse cântico, o Salmo 51, Davi ele começa a entoar para Deus, pedindo um coração reto, um coração puro. Jesus, quando ele entra em nossa vida, transforma, muda para melhor. Se estávamos indo por um caminho, Jesus faz com que a gente acabe tendo uma conversão, vá para um caminho totalmente diferente, o caminho da santidade. Que todos nós possamos preferir ser prisioneiros de Cristo, porque aí nós somos livres do pecado, do que ser escravo dos nossos vícios, escravos dos nossos pecados de estimação. Que o nosso coração venha agradar a Deus em todos os sentidos. Ore, peça a Deus para que Ele possa te renovar, te purificar, que Ele possa te ajudar em alguma área da sua vida. Na sua intimidade entre você e Deus. Talvez você possa não acreditar em mim, mas com certeza é meu dever estar aqui exortando e orientando. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que essa palavra ela possa te edificar nesse dia. Amém?